7h45, 7h45, estou de volta, abraçando as famílias de João Pessoa, as famílias da Paraíba que acompanham a nossa programação. Estou de volta aqui, agora vamos começar o consultório Tribuna Livre, né, meu povo? Atenção, produção. Conversar com o psicólogo Dr. Júnior Menezes, que é o nosso entrevistado a partir de agora. Dr. Júnior, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Bruno. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante, agradecer pelo espaço. Doutor Júnior, mês de setembro é comemorado, mês de setembro amarelo, que é para prevenção das doenças relacionadas à mente, principalmente questão relacionada ao suicídio. E aí eu vejo que esse é um tema que preocupa muito, é a terceira causa no Brasil, o ano passado foi a terceira causa de morte que mais matou jovens no país, foi a questão do suicídio, depressão relacionada a suicídio. Eu vejo uma ausência muito grande de política pública no meu país em relação a isso. Só o mês de setembro é o suficiente para tocar nesse tema? Bruno, essa pergunta é muito importante e, na verdade, a gente tem outros movimentos, né? É importante destacar para a população que está nos escutando que nós temos o Janeiro Branco, que é um mês específico que a gente trabalha no sentido de prevenção a todas as doenças mentais, tá? E o Setembro Amarelo, ele vem a partir de uma ação específica do Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, desde 2014, trabalhando no sentido de construir espaços de conversa, rodas de conversa, palestras sobre o tema específico de suicídio. Nós temos uma política nacional de saúde mental a nível de serviços públicos, né? É um mês que a gente trabalha reforçando a importância do cuidado em saúde mental, mas, de fato, há sim uma carência no sentido da assistência pública, né? E também um estereótipo. A saúde mental em si ela é muito estigmatizada, é muito difícil a gente trabalhar nesse sentido, né? E esses espaços aqui que a gente consegue se deslocar para falar é de extrema importância para a gente deixar a população bem assistida no sentido de entendimento da prevenção e promoção em saúde mental. Hoje em dia o que preocupa é o comportamento de muitos jovens. Tem crescido muito a procura de jovens por clínicas de psicologia, de psiquiatria. Por que os jovens estão sendo tão afetados por essa doença, depressão e até mesmo cometendo suicídio? Na verdade, a gente tem essa preocupação com os jovens. Agora, na pandemia, por exemplo, foi um público que, de fato, foi muito acometido pela depressão, né, e por transtornos de ansiedade. É um público que, de fato, precisa ser olhado com mais carinho, inclusive pelos espaços públicos, né? Mas, em termos de suicídio, um dos fatores de risco, na verdade, são os transtornos mentais. O que a gente precisa trabalhar é no sentido de prevenir o adoecimento. Quando a gente trabalha no sentido da prevenção, a gente consegue, de fato, ofertar um cuidado em saúde mental e fazer com que esses adolescentes, esses jovens, consigam ter voz. A partir dessa fala, dessa escuta, né, psicológica, desse atendimento psicológico, nós conseguimos, de fato, reduzir os níveis de adoecimento e evitar que esses jovens cheguem a tirar suas próprias vidas. E não é somente os jovens, não é somente o jovem, não é somente o pobre que é acometido de uma depressão. Hoje em dia a gente percebe também que a classe que tem um alto poder aquisitivo, empresários, médicos, advogados, comunicadores, também não estão imunes a essa doença. Sim, Bruno. A gente tem uma dificuldade muito grande quando se trabalha no sentido da saúde mental, porque a gente é muito intervencionista, né? A gente não se previne nesse aspecto. Então é importante que a gente tenha em mente que a saúde mental é uma área da nossa vida que precisa ser tratada como qualquer outro tipo de adoecimento físico, por exemplo, e nós precisamos estar dentro de um contexto de prevenção. Ir a um psicólogo pelo menos uma vez ao ano, né? Evitar estar dentro de contextos de muito estresse, procurar trabalhar no sentido de ter um espaço de lazer na semana para evitar justamente o adoecimento. O adoecimento mental, ele não escolhe idade, né? Na verdade, ele não escolhe classe social, ele acomete sim a qualquer tipo de pessoa e cabe a gente se prevenir para que, de fato, a gente não adoeça nesse aspecto.
Falando sobre prevenção e tratamento, como funciona hoje o serviço público? Falando aqui de João Pessoa, por exemplo, tem interior ainda que não tem um psicólogo. A pensar em ter um psicólogo, mas não um psiquiatra. No meu interior, por exemplo, no sertão, para você ter acesso a um psiquiatra, você tem que ir à cidade de Patos, que é a cidade de referência, ou vir para Campinas, João Pessoa, Cajazeiras. Nos pequenos locais não tem. Como é que está a assistência do poder público, tanto do ponto de vista da psiquiatria como da psicologia? A gente tem hoje, dentro do contexto da saúde pública, né, um espaço que a gente chama de porta de entrada, que é a atenção básica. Dentro da atenção básica, nós temos os postos de saúde, né? Lá dentro nós temos equipes, né, multiprofissionais que trabalham a partir da lógica do apoio matricial. Nós temos psicólogos dentro dessa rede de atenção básica, que é a porta de entrada para esse usuário do SUS, né? E, além disso, o poder público trabalha muito num contexto também de clínicas especializadas, né? Então, nós temos também alguns espaços hoje, como o CAPS, por exemplo, que é um serviço substitutivo dentro da ótica da luta antimanicomial. É um espaço aberto onde você pode se dirigir até lá, e lá nós temos psicólogos e psiquiatras atendendo. Claro que a carência, principalmente, Bruno, na rede, no contexto da psiquiatria ainda é grande, né? Alguns municípios, de fato, não têm profissional nessa área, e nós precisamos sim avançar no sentido de ampliar essa rede de saúde mental no estado inteiro. Agora, a minha pergunta é sobre a situação das crianças. Há uma preocupação muito grande com o comportamento das crianças hoje em dia, o comportamento que os pais estão tendo, esse contato, essa aproximação de hoje em dia. O pai está querendo fazer alguma coisa, ou a criança está chorando, de repente o pai joga o telefone e deixa o filho se isolar lá no mundo, e por aí vai. Do ponto de vista da formação da personalidade do cidadão, isso é prejudicial, esse comportamento que está tendo hoje? Sim, tudo que é ofertado para a criança em termos de demasia, né, é prejudicial. A criança, ela precisa, de fato, vivenciar essa fase, a fase da infância, né, de maneira saudável, tendo contato com outras crianças, com outros, com amigos, né? Por exemplo, a nossa infância, né, Bruno, foi muito diferente da que é hoje. Então, hoje em dia, de fato, as crianças têm um acesso à tecnologia muito mais rápido, e, por vezes, os pais, até para se livrarem, né, da criança, coloca a criança em frente à TV, coloca a criança com o celular, e esse uso excessivo da tecnologia, especialmente do celular, faz mal à criança, a saúde mental dela é prejudicada, e a gente precisa, de fato, trazer a criança para um contexto que não seja tão viciante, né, dentro desse mundo tecnológico. Doutor, hoje no seu consultório, o senhor trata diretamente com esse assunto, qual tem sido a motivação da principal causa de depressão? Por que as pessoas estão adoecendo tanto de depressão? Porque essa doença tem crescido muito na sociedade. Eu trago muito a ideia, né? Eu trabalhei muito tempo. Hoje eu trabalho na Unimed João Pessoa, mas venho de um histórico também de serviços públicos, né? Atendi bastante dentro da rede municipal e estadual, e a gente precisa entender que a depressão, ela é uma doença que chega para todas as classes, para todos os gêneros, né? Para todas as idades, mas falta ainda as pessoas se atentarem para o campo da prevenção, né? As pessoas precisam entenderem que adoecer no âmbito da saúde mental, de fato, é algo que você pode ser acometido a qualquer momento. Então, você precisa se estruturar, ter uma rotina saudável, se alimentar bem, trabalhar de forma equânime, né? Não estourar o seu limite de horas de trabalho, ter espaços de lazer. Então, quando a gente, de fato, Bruno, nessa vida corrida que a gente vive, se a gente não equilibra o tempo, se a gente não organiza esse tempo, essa rotina da gente, a gente acaba adoecendo. São 7h55, estamos agora ao vivo conversando sobre o assunto Setembro Amarelo. O senhor falou que já atende aqui na Unimed, João Pessoa, para procurar o serviço de psicologia do senhor, quem está em casa agora, que tem algum interesse, tem algum problema, ou se alguma pessoa estiver passando por alguma mudança de comportamento, a ideia é imediatamente procurar o serviço de psicologia, né?
Sim, é de fato a primeira intervenção, né? Eu trabalho na Unimed João Pessoa, a gente trabalha num programa de qualidade de vida e bem-estar, trabalhamos especificamente junto aos nossos colaboradores da Unimed, né? Nós temos ações de prevenção em saúde mental, cuidamos da saúde mental dos nossos colaboradores da Unimed, mas também eu tenho clínica particular, quem quiser seguir, né, na rede social, @psi.jr.menezes. Eu atendo no Ecomedical e estou às ordens de toda a população. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos dentro de instantes, também trazendo já a volta do apelo do caso do senhor que está com um probleminha no olho. Daqui a pouco a gente volta.